o despertar de uma consciência religiosa na educação. Este é o tema apresentado pela URI, Iniciativa para a Unidade das Religiões, no 11º Encontro para a Nova Consciência, em Campina Grande, na Paraíba. O tema foi debatido por representantes da tradição Fé Bahá'í, da tradição dos orixás, do movimento Hare Krishna e do islamismo. A União Planetária e a Sociedade Teosófica têm o prazer de apresentar este rico debate. Ó Deus, és bondoso para com todos, proveis a todos, amparais a todos e a todos concedes vida. De ti, todos os seres recebem faculdades e talentos. Ó tu, Senhor bondoso, une todos, faz as religiões concordarem e torna as nações uma só, para que considerem-se todos como uma única família e tenham a terra como um só lar. Que se associem em união e acordo. Ó Deus, ergue o estandarte da unicidade do gênero humano. Ó Deus, estabelece a suprema paz. Enlaça os corações. Ó Deus, ó tu, Pai bondoso, extasia os corações com a fragrância do teu amor. Ilumina os olhos com a luz de tua guia. Alegra os ouvidos com as melodias da tua palavra e abriga-nos no recinto da tua providência. Tu és o grande e o poderoso, és o clemente, aquele que perdoa as faltas da humanidade. Queridos amigos, gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome dos componentes, ilustres componentes da mesa. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, beneficentíssimo, misericordiosíssimo. É uma satisfação estar aqui com você. A experiência interreligiosa, ela tem sido assim bastante importante e, por incrível que possa parecer de início, né, a quem não participa dessa experiência, ela é de um auxílio inestimável no conhecimento da nossa própria fé, porque é uma oportunidade de verificarmos a aplicação prática dos princípios de cada uma das nossas religiões. A primeira ocasião que eu fui convidado para participar do início desse esforço de diálogo religioso em São Paulo pela URI, eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Mas a gente foi, graças a Deus, com o espírito aberto, para naquilo que nós sentíssemos de positivo e construtivo, estar cooperando, identificando alguma coisa que não pudesse fugir aos princípios que nós acreditamos sagrados, estar interferindo. Mas desde esse primeiro encontro, participaram mais de 100 pessoas, eu não lembro exatamente o número, a gente percebeu que havia muitas dúvidas a princípio. Dúvidas, primeiro, em relação à própria URI, né? O que é URI? É uma organização que tem origem nos Estados Unidos. E sempre existe um pouco de cautela em relação a isso, qual o interesse, qual a intenção, porquê disso, né? Como é organizado, quem financia, uma série de coisas. Né? E havia dúvidas em relação ao nosso contato mais próximo com outras fés, com outras religiões, se seria possível fazer algo junto, porque se observarmos do ponto de vista teológico, somos muito diferentes. Ao meu lado está sentado uma politeísta, que acredita em vários deuses. Na minha religião, Allah nos diz que um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer o maior pecado, é negar a existência de Allah, o Criador, o Deus único. E para nós, Allah é supremo, né?
Ele é o Deus, o único Deus, e não há parceiros em relação a Allah. Se fosse por aí, não havia nem como sentarmos juntos. Mas a gente foi com o espírito aberto para descobrir o que seria possível construir. Porque nós nos defrontamos com uma realidade concreta no mundo inteiro, em São Paulo também, que é a violência, a incompreensão, a falta de diálogo, uma série de problemas. Nós não temos problemas religiosos no Brasil ainda, mas já se começa a ver umas manifestações de intolerância, agressões a membros de outras religiões. Em São Paulo, por exemplo, templos de Umbanda e Candomblé são apedrejados. Houve um caso em que uma pessoa foi agredida. Isso é novidade no Brasil e a gente deve tomar consciência de que não é por aí que a humanidade deve caminhar. Na nossa religião, Allah ensina isso. E depois disso houve desdobramentos, em que nós, em São Paulo, procuramos nos reunir, representantes de várias religiões, e tentar identificar pontos em comum. E começamos a ver que havia muitos pontos em comum. Não só como seres humanos, mas também nas diferentes tradições, na teologia de cada um de nós. Esse encontro aqui, para mim, tem sido uma manifestação constante dessa realidade e dessa verdade. Na prática e na mística de cada tradição religiosa, existem elementos de cooperação entre nós também. Por exemplo, na tradição islâmica, principalmente no sufismo, para nós é muito importante viver o momento presente, porque a nossa consciência flutuou na lembrança do passado, que a memória não existe mais, ou preso na imaginação do futuro, que também não existe no tal momento presente. E a gente tem as nossas técnicas, os nossos métodos, os nossos exercícios espirituais para buscar essa consciência do presente. E conversando com nossos irmãos da tradição indígena, xamânica, que eles não gostam do termo xamânico, mas nativos aqui desse continente, há uma forma bela com que eles fazem isso. Eles procuram estar sempre sintonizados com o que eles chamam o espírito do momento, com a natureza, com aquilo que os envolve. E nós, ocidentais, nós definimos um projeto, um plano, tem que fazer isso. E a gente vai, mesmo que a coisa não esteja mais adequada. Numa daquelas cerimônias nossas, interreligiosas, nós contávamos com a presença de um dos nossos irmãos indígenas. Ele não estava. Depois eu quis saber por quê. Porque ele sentiu que para ele o momento tinha passado e a presença dele não seria autêntica. A nossa mentalidade ocidental não. O plano é ir lá e ir até o fim, nós vamos e perdemos um pouco essa sintonia com o nosso interior e a sua harmonia com o exterior. Então não deixou de ser uma contribuição também para aquilo que é importante na minha tradição, que é a vivência do momento presente. E assim vai com todas as tradições, a cristã, a budista, a tradição dos orixás, Bahá'í e tantas outras, que têm elementos que falam da mesma essência. Então, no aspecto religioso, nós vemos uma contribuição. O que não nega a necessidade de cada um de nós ser coerente com o próprio caminho, de manter a sua identidade. Não é possível o diálogo religioso se há um esforço ou uma intenção, mesmo que seja subjacente, de convencer o outro de que a sua tradição, o seu caminho é melhor. Não é esse o propósito do diálogo religioso. O propósito é enfrentar uma realidade que é concreta, porque Allah criou assim. Allah criou cada um de nós com uma certa natureza, em certo ponto do caminho espiritual. Não sei se acima ou abaixo, isso não nos interessa, ou se do lado, nós não temos condição de julgar. E criou alternativas para chegar a ele. E a manifestação desses princípios perenes, que são eternos em cada tradição, permite que cada um se sintonize com uma tradição e aquilo seja uma contribuição para o seu caminho. É isso que é fundamental. Do nosso ponto de vista, como isso se relaciona com a educação? Acho que dois aspectos fundamentais cabe frisar aqui. Uma ocasião, um dos nossos
mestres, né? Nosso Sheikh nos disse que antes de você ser muçulmano, cristão, budista ou sei lá que religião, é necessário ser gente. Se você não é gente, não dá para ter religião nenhuma, né? Animais não têm religião, né? Não querendo menosprezar os animais, mas a gente não vê animais adorando a Deus, nem tem regras de boa conduta nem de educação. Isso é coisa para a gente. Então, e é isso que as religiões ensinam, a sermos gente. Então, uma premissa inicial é aprendermos a nos tratar bem, com educação e com respeito, respeitando o livre-arbítrio, que é um direito sagrado que Allah nos deu. E a melhor forma de fazer isso é não falando, mas exemplificando. Então nós acreditamos que tem um efeito educacional, principalmente aqui no nosso país, que já tem isso como qualidade, então pode ser reforçado, né? Pessoas de diferentes tradições aparecerem, estando juntas, de uma forma harmônica, cooperativa, sem conflitos, apesar das diferenças. E nós fizemos isso em vários eventos em São Paulo. Eu tive a oportunidade de receber manifestações das pessoas, algumas entusiasmadas, por verem que isso é possível. E por incrível que pareça, né, ao longo desses pouco mais de 3 anos que isso tem sido feito, à medida que nós conhecemos o aspecto humano de cada companheiro da URI, né, surge uma crescente admiração, respeito, por que cada pessoa é como ser humano, com as suas lutas, com as suas batalhas, com as suas famílias. Aqui tem uma senhora, por exemplo, que eu aprendi a amar de verdade, uma amiga. Então surge um respeito e uma afetividade muito forte. Eu não ouso querer converter ao Islã. O máximo que eu posso fazer é orar por ela. Se eu achar que haveria alguma coisa a ser feita. Allah que sabe mais. E o máximo que ela pode fazer, se ela achar que há alguma contribuição por mim, é orar por mim dentro da sua tradição. Nós nos tratamos com muito respeito. Isso é possível. E as pessoas vendo isso acontecendo, não na teoria, né, vendo isso na prática, com pessoas manifestando essa possibilidade, é um efeito educativo. A gente acredita nisso. Eu gostaria só dizer para vocês algumas palavras sábias de um grande educador da Pérsia. Diz o grande ser sobre a educação: considerais o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Quer dizer que cada um de nós é comparado com uma mina rica em joias de inestimável valor. E o papel da educação, do educador, é ser um mineiro, revelar essas joias embutidas, inerentes a cada ser humano e fazer com que a humanidade toda se beneficie dela. Em nome de Orixá, e que Orixá e Ancestral fale pela minha boca, que muita coisa boa aconteça aqui hoje. A URI existe desde 95, é uma proposta abençoada e aprovada pela ONU e pela Unesco. Inclusive, o Ciclo de Cooperação da URI em Barcelona funciona dentro da sede da Unesco. URI, Iniciativa das Religiões Unidas, se divide em círculos de cooperação. Em qualquer lugar onde pessoas de 3 religiões distintas se reunirem, em qualquer lugar onde 7 pessoas resolverem melhorar o mundo, resolverem que o mundo pode ficar melhor, uma vez que haja um diálogo religioso, interreligioso, entre diferentes sacerdotes, pregando a paz, aí pode se formar um ciclo de cooperação da URI. A nossa proposta, ela realmente é ambiciosa, a nossa proposta ela é ampla e ela é também uma proposta mais do que de amizade, como disse o Sheikh, de uma amizade amorosa. Nós acreditamos que quem conhece não teme e quem não teme não agride.
Nós acreditamos que se você conhecer realmente a religião do vizinho, você terá boas coisas para falar a respeito dela, porque você vai encontrar pontos de contato com os seus. E você vai amar tanto o seu vizinho que os pontos de discordância você vai ignorar ou passar por cima. Nós não fazemos proselitismo, não tentamos converter um ao outro e certamente nesse período todo, desses 3 anos que eu estou em Uri, eu aprendi que eu posso perfeitamente ser uma devota de Orixá, amar profundamente meus Orixá, mas eu posso amar Krishna, eu posso amar Allah, eu posso amar Buda, eu posso amar Jesus com o mesmo respeito. E eu posso me prostrar para todos eles e eu posso rezar, seja em português ou seja na minha língua iorubá, e ele vai entender do mesmo jeito. Eu aprendi que Deus tem muitas faces. E para cada pessoa, ele escolhe qual a face que ele vai revelar. A Uri tem uma casta proposta. A pessoa que adere à carta da Uri e entra num círculo de cooperação, faz parte da Uri. Então nós temos aqui representados o Círculo de Cooperação de São Paulo, o Círculo de Cooperação do Rio de Janeiro e quem sabe N outros círculos de cooperação que virão a se formar daqui para frente em Campina Grande e nos outros locais. Aqui o que me foi pedido é que se falasse sobre a questão do ensino religioso. Eu vou falar em nome de nós tradicionalistas, porque o nosso ponto de vista é o seguinte: a República nos deu um país laico. Sendo um país laico, não ateu, laico. Sendo um país laico, não há um porquê o governo propiciar nas escolas de governo o ensino religioso. Os pais que desejarem para seus filhos ensino religioso, que é muito válido, que encaminhem seus filhos às escolas confessionais. Nós cremos que o ensino religioso deve ser dado em casa, no templo, pela família física ou pela família espiritual. A posição nossa das religiões tradicionais africanas, Umbanda e Candomblé, somos contra. Mas, se houver, queremos ser contemplados em igualdade de condições. Um beijo no coração de cada um e eu amo vocês. Por que Theodore Roosevelt fala sobre a importância da educação moral e com relação à educação material? Ele diz: educar o homem apenas em mente é como se fôssemos soltar um demente à sociedade e colocá-la em perigo. Quer dizer que tanto o objetivo da educação deve ser a educação mental como moral. Deve educar o homem a ser inteligente e também educá-lo a ser bom. A ser bom, ter bom caráter, significa poder julgar bem, saber o que é bom, ter boa intenção e boa ação. A tradução deste mantra significa que eu nasci na região mais profunda da ignorância e o meu mestre espiritual, com o achote do conhecimento, abriu meus olhos. Então, a este mestre espiritual eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas crenças. A importância da cultura, a importância do ensino religioso na cultura, ou nos meios culturais que formam opiniões, que formam cidadãos, que formam países, que formam o mundo, que formam a humanidade. E para isso gostaria de me remontar um pouquinho à nossa cosmologia, da nossa tradição védica, onde se fala sobre o início da criação. Pode haver muitas explicações segundo a tradição específica de cada um que aqui está sendo representado, mas na nossa tradição se conta a história de Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo criado neste universo. Não o Criador, mas sim aquele que foi dotado de poder pelo Senhor Supremo, único Senhor Supremo, que foi dotado do poder da criação. Mas o Senhor Brahma, ele teve uma experiência um tanto peculiar, por ser o primeiro ser vivo criado. Ele se deparou no meio do nada, ou da escuridão do cosmos,
ainda em gestação, sem ter sido dado à luz. E o Sr. Brahma ficou um tanto confuso, e em meio à sua confusão, ele ouviu duas sílabas, que fazem parte do alfabeto sânscrito, ta, pa. Ta, pa. Ele ouviu essas sílabas, esses sons sendo vibrados do nada. E essas sílabas significam sacrifício, penitência, sacro facere, jagya, como possamos chamar, fazer o santo, fazer sacrifício da nossa natureza para poder compreender o divino. E dessa forma o Sr. Brahma prontamente compreendeu que deveria ocupar-se em sacrifício para poder compreender o divino. E esse sacrifício vinha da sua confusão antes da criação e até mesmo antes de ouvir essas palavras. E ele se perguntou sobre 4 coisas que são conhecidas como Atato Brahma Jigyasa, ou nesta vida, nesta forma humana de vida, está na hora de indagar quem sou eu. Está na hora de indagar sobre o espírito. Brahma é espírito e Jigyasa é questionamento, inquisição, no bom sentido da palavra. Então, o Sr. Brahma se perguntou, quem sou eu? O que eu faço neste local? O que eu estou fazendo neste local? Como tudo ou nada surgiu onde estou inserido? E para onde vou? O que será de mim no amanhã? Então, depois de ouvir esse som e depois de movido por essa dúvida, por essa inquisição, por essa vontade de saber, de ter cultura, de conhecer, ele se ocupou em sacrifício e meditou durante milhares e milhares de anos. E no final da sua meditação, o Sr. Krishna parabenizou, dizendo, muito bem, meu rapaz, você foi aprovado. E ele recebeu o conhecimento espiritual e o segredo da criação de Krishna. Então, com isso eu quero dizer, com isso quero apontar que a cultura espiritual, o conhecimento espiritual é o ápice de todo conhecimento. O conhecimento espiritual é o alicerce de todo conhecimento. E ensinar isso à humanidade, será que é necessário? Que os nossos filhos tenham um ponto de referência para compreenderem quem são eles, por essência, além de um representante, um portador de uma carteira de identidade que diz que eles são fulano de tal, inscritos em tal município, em tal cidade. Será que é necessário que os nossos filhos, ou se vocês, saibam por que estão nesse mundo e qual a finalidade desse mundo, além de estudarem para terem uma profissão, além de estudarem para manter a sua família, além de construírem suas casas e dirigirem seus carros, além de tudo isso, será que é importante que os nossos filhos saibam para que estamos nesse mundo e qual a finalidade de estarmos nesse mundo? Então, a cultura espiritual é completamente fundamental e a carência da cultura espiritual reverte nos acontecimentos trágicos que a humanidade vem vivendo desde sempre. E talvez depois do medievo, da época medieval aqui no Ocidente, da necessidade de tirar para si, de dominar através da religião. Então, pessoas inteligentes se divorciaram da espiritualidade, se separaram, se desuniram da espiritualidade e dessa desunião surgiram muitas filosofias, muitas teorias materialistas, positivistas, e seja lá como forem, negando a existência de Deus e negando a fé como algo realmente intrínseco à alma, intrínseco à pessoa humana, e fazendo da fé um termo de apenas um subterfúgio para os fracos que não sabiam enfrentar a vida, fazendo do termo fé como algo abstrato, subjetivo, sem razão. E dessa maneira dirigiram o ensino, o sistema e a própria humanidade para o materialismo crônico que termina na violência, que termina no terror e que termina no consumismo, que faz com que a paz nascida
ou que a paz verdadeira não possa ser experienciada devido aos desejos que nunca terminam. E devido a essa carência de fé, e devido a essa carência de espírito e espiritualidade, os valores humanos estão sendo a cada momento assaltados pela intolerância, pelo ódio e pela vontade de o homem se pôr no lugar de Deus. Então, o próprio conceito de fé está permeado em cada momento da nossa vida. Se eu não tivesse fé que essa cadeira pode me sustentar, eu não teria sentado aqui. E se os grandes cientistas não tiverem fé nos seus microscópios, e se os grandes políticos não tiverem fé nas cúpulas que os assistem nas suas decisões políticas, eles nada fariam. Então, o próprio conceito de fé não nos faz fracos, ao contrário, nos torna fortes. Então, a importância da cultura espiritual, que novamente possa se unir e que novamente as pessoas possam ser instruídas sobre a nossa natureza espiritual, é fundamental para que possamos recuperar a verdadeira relação com Deus através de atitudes e através de prática, e não meramente através de conceitos vazios. Muito obrigado. Me lembrei dessas palavras de Baha'u'llah, o profeta fundador da fé Bahá'í, que uma civilização meramente material é como um sonho, um vapor no deserto, um corpo belo, porém sem vida, que só pode ser vivificado por uma civilização espiritual. Uma sociedade saudável deve ter tanto progresso material como forças espirituais. Pelas crianças, paz pela paz. Pela floresta, paz pela paz. Pela coragem de mudar. Realmente nós sabemos que a palavra de educação é uma das palavras que no vocabulário moderno foi mais comentada, mais elogiadas e infelizmente mais lamentadas. Educação hoje, sabemos que todos os problemas são na base de ignorância do ser humano, ignorância de muitas coisas que não sabemos. E realmente na educação, quando a gente olha para a estatística da questão de educação, veremos que grande número das pessoas, mesmo nos países desenvolvidos, desistem de estudo no mesmo hora que a lei permite. No momento que a lei permite, porque nos países desenvolvidos existe lei que as crianças devem estudar até tantos anos. No primeiro momento que a lei permite, existe uma grande desistência. E nos países subdesenvolvidos, isso junta com problemas econômicos e os resultados ainda são mais trágicos. Mas eu acredito que a gente vê de outro lado que os legisladores, educadores estão tentando de uma maneira ou de outra maneira mudar currículos, mudar a estrutura, e mesmo eles confessam que não chegaram a grandes resultados nessas tentativas. Eu acredito que essa desilusão com a educação é porque no entusiasmo de a gente encontrar a pedra mágica para a resolução dos problemas, esquecemos que a educação formal, como qualquer ferramenta, não pode responder os porquês dos seres humanos, que nosso amigo aqui referiu, os porquês. Quem sou, de onde venho, para onde vou. Esses porquês que são essenciais nas nossas vidas não são respondidos pela educação formal. E essas respostas realmente sempre a gente encontrou e foi mostrado pelas
para a própria existência do ser humano e para a existência de nossas instituições. Será muito, não será sábio nós deixarmos de lado o patrimônio de nosso conhecimento de 5.000 anos da história escrita. Eu digo 5.000 anos porque temos essa data de história escrita. Deixamos nosso patrimônio de 5.000 anos de conhecimento e queremos agora nós criar com nossas mentes novos ensinamentos. Eu acredito que devemos agir como uma pessoa madura. Uma criança sempre é obediente a seus pais porque são seus pais. São obedientes. Quando chega a adolescência, ele fica revoltado, questiona por quê, e numa revolta não obedece nada de seus pais. Parece que nós queremos chegar, esperamos que não paramos nessa etapa de adolescência. Uma pessoa madura, quando a gente chega à nossa maturidade, agradecemos aos nossos pais. Muito obrigada por os que nos ensinam e conscientemente aplicamos os conhecimentos na nossa vida. Agradecida de nossos pais por nos ensinaram os seus bons ensinamentos, conscientemente aplicamos esses ensinamentos. Hoje não é época de a gente agir como crianças, obedecemos sem consciência, nem seremos como adolescentes revoltados e deixamos de lado nossos patrimônios de 5 anos que veio ao mundo através de Krishna, de Moisés, de Buda, de Moisés, de Cristo, de Maomé, e revoltado, dizemos que não queremos. É uma atitude de adolescentes revoltados. Devemos agir com maturidade. Procuramos conhecer, aprender e agradecido a esses grandes educadores divinos e colocamos esses ensinamentos na prática e procurar, através desses ensinamentos, resolver os problemas da sociedade. Também acho que não é sábio de pensarmos que já sabemos tudo, 5.000 anos Deus está nos ensinando e já sabemos tudo. Porque nós sabemos que nossos conhecimentos, em frente de desconhecimento, ainda é muito grande. O que sabemos, em frente do que não sabemos, ainda é muito pouco. A sabedoria divina, a criação, veja como somos limitados. Estamos nesta sala, só alcançamos a ver que existem tantas outras coisas, materialmente, uma fábula, fechando, não conseguimos ver mais nada. Veja como somos limitados. E certamente nós temos tantos problemas que nos limitam, tantas coisas que nos limitam de ver grandes coisas. Ainda temos grandes patamares espirituais que podemos alcançar e será muito falta de sabedoria se dizemos que basta, nós não precisamos mais educador divino. Claro que precisamos mais educador divino. E Deus, com sua misericórdia, sempre enviará para a humanidade seus educadores. E nós, gratos, e como não cairemos no erro do passado, que toda vez que veio um grande educador divino, foi rejeitado. Quando, por exemplo, Cristo veio, com grande sabedoria foi crucificado, mesmo Krishna, Maomé, e todo Buda, todos os Moisés, 40 anos no deserto. Esperamos que não caímos nesse erro e estejamos abertos e confiantes que Deus enviará novos educadores divinos e nos levará a novos patamares da espiritualidade que temos ainda muito a acontecer.
retrospectiva à história da humanidade, observamos que todos os mensageiros divinos, todas as religiões do passado, têm dois tipos de ensinamentos: ensinamento moral e ensinamento social. A parte de ensinamentos morais é idêntica em todas as religiões. Todos ensinam a veracidade, pregam a honestidade, a humildade, o amor, a unidade, fidelidade, fidedignidade, respeito e responsabilidade, entre outros valores morais. O que realmente muda são os valores sociais. Quer dizer, a humanidade em cada época, de acordo com as exigências do momento, precisa de diversos tipos de ensinamentos sociais. Então, a base de todas as religiões é uma só. Todas as religiões divinas tiveram a sua própria contribuição no processo civilizatório da humanidade. Eu gostaria também de fazer um comentário sobre o que o nosso querido Sheikh falou. Na verdade, a mídia faz uso da mídia, dos seus meios, para promover os interesses. E o que a gente conhece aqui no Ocidente é a face sangrenta do islamismo. Enquanto quando há 1400 anos a luz de Maomé surgiu em Meca e Medina, entre os tribos árabes, que eram considerados como os bárbaros ignorantes, a luz de Maomé alcançou esse povo ao estágio de sua civilização, que todo o conhecimento nas artes, sua cultura, foram adquiridos. Todos os grandes conhecedores, sábios, cientistas iam da Europa em busca de conhecimento dos sábios muçulmanos. E se hoje a humanidade tivesse, na época hábil, aproveitado os benefícios que Maomé trouxe em sua época para a humanidade, hoje nós não teríamos chegado à situação lamentável que a humanidade se encontra. A humanidade de hoje, como ser humano, é um corpo integrado. Mas o que a gente vê na humanidade de hoje? Menos de 20% da humanidade dispõe a maior parte da riqueza do mundo, enquanto 80% da população, de acordo com dados da ONU, de Kofi Annan, são pobres. A cada 5 crianças que nascem, 3 pertencem ao mundo da pobreza. 1 bilhão de pessoas não têm acesso à educação. Mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e serviços de saúde. Como se o corpo humano tivesse uma parte, digamos, uma cabeça muito desenvolvida e o resto enfraquecido. O que os países industrializados se orgulham hoje foi construída à base dos escravos da África e das riquezas minerais da América Latina, e hoje se orgulham da riqueza material. Mas, na verdade, precisamos saber que a civilização atual, o que existe atualmente, a vida nos países desenvolvidos, isso não é aquilo que Deus quer para os seus filhos. O que Deus deseja para a humanidade de hoje é um equilíbrio entre as duas partes, material e espiritual, que ambos os lados precisam ser em equilíbrio e em harmonia. Então, o objetivo da educação moral nas escolas é aquilo que eles, pela desintegração da estrutura familiar, não conseguem adquirir os valores morais dentro de casa. Então, as escolas precisam dar o apoio e até assumir o papel principal na educação e transmissão de valores morais éticas através de exemplo dos professores, dos currículos e os outros. E o ensino religioso é tão antigo como a própria educação. E no começo, a Bíblia era ensinada nas escolas. Mas, aos poucos, chegou a essa questão, foi levantada a questão de qual que livro sagrado vamos ensinar às crianças. Qual é o livro que deveria ser adotado, justamente pela divergência de opiniões. E depois, o McGuffey, não sei se vocês conhecem, inventou ou criou um novo sistema com contos, histórias,
e alguns preceitos, valores morais na forma de história para as crianças, e os livros dele foram vendidos 100 milhões nas escolas. Então, o que fez que a educação moral caísse nas escolas foi justamente, foram vários fatores, inclusive a teoria de evolução do Darwin, que colocou em questão todas as coisas que eram consideradas como verdadeiras para os povos. E outro aspecto foi a filosofia do positivismo lógico, que deveriam separar os fatos dos valores. O fato é aquilo que objetivamente pode ser provado, e os valores são as preferências individuais. Vou dar um exemplo do meu ramo de estudo. Por exemplo, no ponto de ônibus, se um passageiro ficar, quando está muito apressado, tem que chegar na hora, se ficar 2 minutos no ponto de ônibus, se você perguntar quanto tempo que o ônibus não passa, ele fica, há 1 hora que estou esperando aqui. Então, esses 2 minutos é o tempo objetivo, e esse 1 hora que está tão sendo difícil para ele ficar esses 2 minutos, é o tempo subjetivo. Então, Kohlberg, um dos educadores na época, um pesquisador, então esses e outros levaram a se dar importância ao individualismo, a se dar importância às preferências individuais. E até chegou ao ponto que todos pensaram que desde que as crianças, mesmo por si só, descobrem o que é bom e o que é errado. Então, a queda da decadência moral levou os pesquisadores, os educadores a pensarem e verem esses assuntos, até que Kohlberg levantou o aspecto de raciocínio moral. Diz que primeiro vamos desenvolver o raciocínio moral da criança para poder distinguir o que é certo e o que é errado, depois deixamos que ele decida. Mas a teoria dele também teve suas falhas, porque menosprezou o papel da escola na educação. Sou evangélica e vou cantar uma canção linda de Bahá'í. Allah